Gente, um novo boletim epidemiológico divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde mostrou o crescimento dos casos da febre oropouche em todo o país. De acordo com os dados da pasta, o país tem 5.102 casos da doença e o Piauí está entre os 13 estados do Brasil que registram casos de oropouche. A faixa etária mais afetada dessa doença é entre 20 e 29 anos. Aqui em Teresina, a comunidade Taboca do Pau Ferrado, que fica na zona sudeste da capital, está recebendo uma atenção especial da Fundação Municipal de Saúde. Alguns casos sugestivos e confirmados da febre oropouche estão sendo investigados no local. Então a gente recebe aqui no estúdio, para mais informações, a Oriana Carvalho, que é médica veterinária da Central de Zoonoses aqui de Teresina. Oriana, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Nádia. Boa noite aos telespectadores da TV Cidade Verde. A gente tem, inclusive, Oriana, algumas imagens, né, lá da Taboca do Pau Ferrado, onde esses casos começaram a ser investigados. E pelas imagens, porque a gente também vai explicar como é que acontece, né, essa contaminação, que é através daquele mosquitinho, né, o maruim, que a gente conhece popularmente. Pode soltar as imagens, por favor, Caleb? Aí são imagens da comunidade. Como é que começou essa investigação? O que chamou a atenção das zoonoses no local, Oriana? Na verdade, a Fundação Municipal de Saúde, desde 2015, a partir do primeiro caso da febre do Nilo, nós passamos a realizar um trabalho de vigilância como rotina para todas as arboviroses. Então, a partir do momento que nós temos registro de casos de arbovirose neuroinvasivas, a gente acaba fazendo todo esse trabalho. Então, houve registro desses casos, nós realizamos a gerência de zoonose, nós realizamos a investigação ambiental para verificar o quê? Se há ou não vetor e quais as condições ambientais que favorecem a proliferação vetorial. Então, o moduim, né, conhecido moduim ou maruim, como também mosquito pólvora, ambientes rurais, né, com muita vegetação, com muita matéria orgânica, é um ambiente favorável para a sua proliferação. A gente viu, inclusive, nessa última foto que apareceu, Oriana, matéria orgânica em decomposição, isso que chama Exatamente. Mosquito. Então, quando se trata de vetor, a gente precisa ter um olhar redobrado. Como é que se controla vetor? Para você controlar vetor, você precisa fazer um manejo integrado, que envolve o quê? O ambiente e o que a gente sempre fala. Com o advento da Covid, o ambiente mostrou que é importante a gente ter um olhar. Então, o ambiente, ele fala muito. A partir do momento que meu ambiente, eu tenho muita matéria orgânica, eu tenho temperatura, eu tenho umidade, e eu não tenho um olhar mais cuidadoso para esse ambiente, várias doenças poderão aparecer, serem registradas e isso acometer tanto as pessoas como também os animais. E a gente viu aí a matéria orgânica, o material em decomposição, a gente viu a água acumulada, né? Porque também aí já é o reflexo também muitas vezes da chuva, que tem a umidade, ou da alta temperatura, que também atrai o mosquito, porque aí acelera o processo de decomposição desses materiais, é isso? Exatamente. Então, além disso, você tem animais, você tem fezes de animais, então tudo isso favorece a presença desses animais. Sem falar que você não tem barreira para vetores, né? Então, antigamente, o moruim, que é do gênero Culicoides, ele era restrito à região norte. Hoje ele está se espalhando no Brasil inteiro. Então, o que se conhece em termos de arbovirose ainda, eu acho que ainda é a ponta do iceberg. Então, é preciso a gente ter um investimento maior, pesquisarmos muito mais do que precisa a gente conhecer. Nós moramos num país tropical onde nós temos uma fauna vetorial significativa. Então, é importante a gente conhecer para a gente evitar esses agravos. Agora, todo o controle vetorial é preciso a participação da sociedade. A gente costuma dizer que o ambiente ele é único, a saúde é única. Nesse ambiente eu tenho o quê? Eu tenho os animais, eu tenho as pessoas. Então, se eu não cuidar do ambiente, muitas doenças poderão ser introduzidas e, com isso, acometer as pessoas e animais. Você deu o exemplo aí da Covid, né? Nós tivemos uma pandemia que paralisou o mundo, todo mundo ficou trancado e todo mundo aprendeu a conviver de uma forma
que a gente pudesse evitar a contaminação, né? Todo mundo se distanciou, todo mundo usou máscara, todo mundo alternou dias de trabalho, a gente aprendeu rotinas que a gente nem imaginava que poderiam ser aplicadas nas nossas vidas. Então, a gente também pode, nesses casos, evitar e ajudar a evitar que doenças, né, neuroinvasivas, como a Oriana falou aqui, apareçam. A gente, inclusive, tem um mapa, e aí eu vou colocar aqui nesse telão, o mapa da cidade de Teresina e que mostra exatamente os casos de aeroporto. Hoje nós temos 7 casos confirmados, né, Oriana? Exatamente, 7 casos. E a gente tem aí, olha só, aqui você vê bem os rios ali se encontrando, né? E a gente vê ali a região da Santa Bárbara e puxando aqui na zona sudeste, esses casos mais embaixo em vermelho, a maior concentração que é lá na Taboca do Pau Ferrado. Exatamente. Esse caso de Santa Bárbara foi em 2021. Ah, nem é de agora, né? Foi o primeiro caso que nós registramos e assim que pegou a gente de surpresa, porque foi dentro da área urbana, o paciente não se ausentou de Teresina e foi um caso autóctono, ou seja, foi um caso originário de Teresina. Então, ele não viajou para nenhuma região. E depois desses anos surgiram esses casos. Então, em 2024, nós já vamos com 6 casos. Existe uma tendência de um aumento do número de casos nessa região Taboca do Pau Ferrado. Então, é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado para essa região. É uma região propícia para a proliferação vetorial e a gente está, inclusive o Ministério da Saúde está ciente disso e, inclusive, está estudando para ver o que é que está ocorrendo para que esses casos estão ocorrendo com a maior intensidade. E há novos casos sugestivos nessa mesma região? Sim. Tem outros casos, porque da mesma família, outras pessoas adoeceram. Quais são os sintomas, Oriana? São sintomas muito parecidos da dengue, de qualquer arbovirose, né? Dor muscular, febre, dor de cabeça, dor nos olhos, dores nas articulações. Então, são sintomas se a pessoa não procurar uma assistência médica para a coleta de material, para nós fazermos o isolamento viral, pode ser confundida ou notificada com avaliação como se fosse uma dengue, por exemplo, né? Então, nesse caso especificamente, dessa família, tinha um caso confirmado e hoje, quando nós fomos ao local, 9 pessoas relataram que tiveram a mesma coisa, mas não procuraram assistência médica. Aí tem a subnotificação? Exatamente. Aí o que acontece? A Fundação, a partir da próxima semana, deverá coletar material dessas pessoas e aí nós vamos confirmar ou descartar novos casos. É isso, gente. A gente trouxe mais uma vez aqui esse assunto para você, porque tem esse crescimento de casos e esses casos, eles se concentravam praticamente na região norte do país, Amazônia, mas agora são 13 estados no Brasil que já registraram e confirmaram os casos de oroposto, da febre oroposto, com sintomas parecidos aí com a da dengue ou qualquer outra arbovirose, né? Ficar atento, que a vigilância sanitária está fazendo, a vigilância epidemiológica, de zoonose, está fazendo esse trabalho lá na Taboca do Pau Ferrado, na zona sudeste de Teresina. Oriana, obrigada pela presença e pelas informações. Boa noite, bom final de semana.